Estamos de volta com os assuntos discutidos pelas comissões. A Comissão de Orçamento deu parecer prévio favorável à proposta de lei orçamentária para 2016 e ao plano plurianual para o exercício de 2016 a 2019. Os secretários estaduais de Fazenda e Planejamento falaram sobre a expectativa orçamentária para o próximo ano. Os secretários estaduais de Fazenda e Planejamento falaram sobre a expectativa orçamentária para o próximo ano para os integrantes da comissão. A lei orçamentária anual para 2016 prevê 79 bilhões de reais para o próximo ano. Desse valor, 14 bilhões são de receitas extras, as chamadas não recorrentes, que, segundo o secretário, vão ser arrecadadas por meio de venda de ativos, concessões e novos empréstimos. Júlio Bueno lembrou que o Estado vive uma crise sem precedentes, decorrente da retração da economia, que diminuiu a arrecadação do ICMS e a queda dos royalties do petróleo. Para ele, é necessário que o governo pense na possibilidade de aumentar a carga tributária no Rio de Janeiro, que arrecada menos do que outros estados do mesmo porte. Ele informou ainda que já solicitou que a Agência Nacional do Petróleo reveja o valor pago pelos royalties, que vem sendo calculado de forma errada. A carga tributária no Rio de Janeiro é quase 50% inferior à dos estados, eu diria, do seu porte, como Minas e São Paulo. Minas e São Paulo têm uma carga tributária em torno de 7,5% e o Rio em torno de 5,3%. Então, estou trazendo a discussão se não seria adequado aumentarmos a carga tributária no Rio de Janeiro. Hoje, o Rio de Janeiro vem recebendo menos royalties provenientes do gás e do petróleo por conta da precificação, que do nosso ponto de vista, já comunicado ao governo, a ANP, está completamente equivocado. O secretário de Fazenda disse ainda que pretende enviar à Alerj uma lei de responsabilidade fiscal estadual. Júlio Bueno disse que o Estado tem vivido de receitas especiais e que é necessário ter as despesas no mesmo nível das receitas recorrentes. O que eu estou propondo é que façamos algumas coisas relacionadas, primeiro, à Previdência. Segundo, a utilização de receitas correntes que sejam verdadeiramente operacionais. Há receitas hoje que não necessariamente cumprem o papel de serem receitas correntes, no conceito próprio da lei. Então, são temas que, do meu ponto de vista, são absolutamente necessários serem discutidos. Outra questão também importante que eu quero mencionar é a vinculação de receitas. De cada R$100 que entram nos cofres públicos, 91, de 91 a 92 reais já estão comprometidos. Então não há espaço para a gestão pública de recursos. Isso é que nós pretendemos enviar para a Assembleia Legislativa para fazer uma ampla discussão. O deputado Luiz Paulo disse que dos 79 bilhões de reais previstos no orçamento, 4 bilhões são para as despesas intra-orçamentárias e que não podem ser colocadas no valor total de receita. Para o parlamentar, o orçamento do governo está superestimado. O ano de 2016 vai ser um ano dificílimo de como é que a gente vai realizar essas receitas, né? Então tem que ter muita precaução, não admitir novas despesas e, além do mais, de cortar despesas, né? Porque as receitas estão no teto. Crescimento econômico previsto no orçamento para o ano que vem é de mais 1% do PIB, quando a gente sabe que a previsão real é de menos 1%, né? Então, isso tudo mostra para um futuro bastante duro no ano de 2016. Os deputados têm até o dia 6 de novembro para apresentar emendas à lei orçamentária. A Secretaria Estadual de Planejamento e Gestão informou que a Alerj vai poder enviar emendas no valor de 140 milhões de reais. Cláudia Uchoa falou ainda sobre as iniciativas que a pasta está fazendo para que essas emendas sejam cumpridas. A gente já fez esse primeiro avanço na Lei de Diretrizes Orçamentárias, quando a gente mudou o percentual para as emendas, refletindo não em cima de uma receita que não pode ser utilizada para emenda, mas sim na receita líquida dos impostos. Esse foi o nosso primeiro passo para viabilizar a execução das emendas. O segundo passo foi esse caderno de iniciativas que pretende ajudar os parlamentares a indicarem políticas públicas programadas pelas secretarias para elas serem realizadas.
Qualquer política pública para ser realizada precisa de um planejamento anterior. A gente precisa muitas vezes fazer uma licitação e, dependendo da complexidade da política pública, isso pode levar mais de um exercício. Então, para otimizar a emenda, que é para o ano de 2016, é que veio esse caderno de iniciativa que a gente pretende contribuir para que as emendas finalmente sejam executadas. O Rio de Janeiro tem 18 conselhos tutelares. Eles tiveram as eleições suspensas no início de outubro por causa de problemas técnicos no registro dos votos. Uma audiência pública da Comissão de Assuntos da Criança, Adolescente e Idoso reuniu candidatos, autoridades, para discutir os principais problemas do processo eleitoral. A votação para conselheiros tutelares foi suspensa no dia 4 de outubro, 2 horas depois do início. Os candidatos reclamaram que houve confusão na identificação dos locais de votação, que os eleitores ficaram horas na fila e que houve boca de urna. O chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Ribamar Pereira, disse que a presença da Guarda Municipal e da Polícia Militar foi solicitada para garantir a segurança no dia das eleições. Ele afirmou que foi aberta uma sindicância para apurar as causas dos problemas técnicos e que a empresa de tecnologia da informação contratada para execução do trabalho pode ser punida se tiver a responsabilidade comprovada. O chefe de gabinete falou ainda que vai aumentar o número de pessoas envolvidas no processo eleitoral marcado para o dia 6 de dezembro. A secretaria vai colocar lá pessoas nos postos de votação, abrir as escolas e a ideia é que a gente passe, em vez de ter só 160 postos de votação, ampliemos para 192 postos de votação, aumentando, por sua vez, de 480 para em torno de 560 sessões eleitorais para dar mais comodidade ao conjunto dos eleitores para que possam ali escolher os seus conselheiros tutelares para os 18 conselhos tutelares na cidade do Rio de Janeiro. A representante do Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente, responsável pela execução das eleições, disse não saber por que o TRE não quis se responsabilizar pelo processo. No dia 2 de setembro, recebemos um ofício do TRE indeferindo o nosso pedido, mas ofertando as urnas manuais, né? E a listagem dos eleitores do Rio de Janeiro. Nesse período, quer dizer, seria um mês antes das eleições, quando seria impossível já naquele momento nós organizarmos toda uma eleição manual. Publicamente a gente vem dizer, é impossível uma eleição desse nível em que trata do direito da criança e do adolescente do Brasil inteiro, aqui na cidade do Rio de Janeiro, com 4.700.000 eleitores e que o TRE não esteja presente. Nós já deixamos proposto uma nova audiência para que possam trazer toda a organização, todo o processo, como ele vai ocorrer, para que nós tenhamos ciências e possamos passar para aqueles que necessitam de informações, como se dará esse processo. Já deixamos marcado também um compromisso de sentarmos com o presidente do TRE para sabermos de fato se o TRE vai participar do processo dessas eleições, porque muito me preocupa essa questão, até mesmo porque foi deixado bem claro pela comissão organizadora que eles não têm expertise para organizar um processo eleitoral. Isso nos preocupa muito. A Secretaria de Fazenda liberou 10 milhões de reais para a Fundação para a Infância e Adolescência pagar convênios atrasados e as parcelas que vencem até dezembro. Representantes das instituições para crianças e adolescentes com deficiência ligadas à FIA reclamaram de atraso no pagamento realizado pela Fundação durante a audiência pública da Comissão de Direitos de Pessoas com Deficiência da Alerj. Os funcionários das instituições afirmaram que estão há cerca de 3 meses sem receber. Os atrasos têm ocasionado sérios danos às instituições. Sem receber, elas têm encontrado dificuldades para manter a folha de pagamento dos funcionários em dia. Algumas terão, inclusive, que demitir todos os trabalhadores. A questão do atraso realmente ocasiona uma situação de
de muita dificuldade financeira para as instituições, porque não tem como honrar com seus compromissos. Algumas têm que fazer empréstimos e isso realmente desorganiza toda a gestão. Em relação à demissão dos funcionários, é uma questão de finalização de convênio. As instituições podem optar ou não por demitir. Mas se elas não demitem, todas as provisões que foram feitas em relação aos encargos trabalhistas, quem vai ter que assumir depois é a instituição. Até o fim do ano, nós já fizemos todo o empenho da programação de setembro, outubro, novembro e dezembro e estamos aguardando também cota financeira. O governador tem priorizado essa parte da assistência, principalmente da FIA, né? E nós acreditamos que vamos conseguir efetuar todos os pagamentos até o final do ano. As instituições que desejam participar dos próximos editais da FIA têm encontrado um novo desafio. Elas devem estar obrigatoriamente cadastradas e habilitadas ao Converge, Sistema de Gestão Convênios do Estado do Rio de Janeiro, elaborado pela Subsecretaria de Gerenciamento de Projetos da Casa Civil. A Casa Civil vai dar assistência tanto às instituições do terceiro setor que vão celebrar os convênios, tanto quanto a FIA nesse momento, para que todas as informações do sistema, as novidades e os conhecimentos cheguem da forma mais clara possível, propiciando uma celebração, uma execução de um convênio com a maior transparência possível. Esse é o nosso objetivo, a nossa missão maior, trazer junto com esse sistema de gestão que está sendo implantado nessa nova fase, que é a fase do chamamento público, trazer a maior tranquilidade possível para a execução dele. Para o presidente da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência da Alerj, o novo sistema irá trazer mais transparência, mas é preciso esclarecer a real necessidade orçamentária da FIA. Os dados que nos foram informados são muito positivos, nós ficamos muito felizes pela maneira com que a FIA e a Secretaria de Assistência estão tratando as instituições. Mas há um problema real, falta dinheiro, falta orçamento, tanto para a FIA como para as instituições cumprirem as metas. Então, nossa luta agora não é mais o Converge, é fortalecer a FIA para que ela possa ter mais recurso no próximo ano para cumprir essas metas e fazer um remodelamento desse financiamento. Não é possível que a assistência pague a conta para as instituições de situação de crianças em situação de risco, pessoa com deficiência. Tem que ter dinheiro de saúde, tem que ter dinheiro da educação especificamente e de outras áreas. E a Casa Civil vai nos ajudar também a fazer esse sistema de remodelamento para financiamento dessas entidades. Professores da rede estadual querem que o salário da categoria seja reajustado em 30% no próximo ano. Essa é uma das emendas que o sindicato apresentou à Comissão de Educação para que seja incluída na proposta de lei orçamentária de 2016. A LOA prevê para 2016 um aumento de 16% no orçamento para pagamento de encargos e pessoal, mas que, segundo o CEP, dentro desse valor não está previsto reajuste salarial para os professores, que têm sofrido com a falta de reajuste nos últimos anos. Além da reposição salarial, os professores querem a garantia do pagamento do enquadramento por formação, que está atrasado desde 2013. Nós chegamos em 2015 com 20% de perdas salariais e aí tem que ter uma previsão para a inflação do ano que vem também. Como a inflação tem sido, parece, né, projeções aí para 10% e mais, seria uma emenda de pelo menos 30% de reajuste para a educação em 2016. E emendas também garantindo no orçamento da educação o pagamento do enquadramento por formação que está atrasado em 2012, 13, 14 e no ano de 2015 também. Então, nessa perspectiva, a gente aponta que a verba sairia do programa do SAERJ, né, do Programa de Avaliação e de Bonificação. A Secretaria Estadual de Educação vai sofrer um corte de 9% em custeios e investimentos no próximo ano. O assessor-chefe de planejamento da SEDUC informou que a pasta está fazendo uma avaliação sobre como alocar da melhor forma esses recursos, mas que tem como prioridade manter as ações regulares e obras na rede básica, além da expansão da educação integral na rede. A educação integral a gente
tem mapeado uma expansão para a rede, né? Atualmente das 1.290 escolas da rede, a gente já mapeou a possibilidade de expansão para quase 300 escolas, mas o que a gente percebe como possível, factível, por questões de recursos, é que nos próximos 3 anos a gente alcance um pouco mais de 100 escolas. Mas isso não quer dizer que essa expansão não continue, né, nos próximos anos. Como eu falei, a gente já sabe que pode chegar a 300 e a ideia é até 2021 alcançar quase 50% da rede. A FAETEC tem previsão de corte de 60% no orçamento no próximo ano. Isso fez com que a instituição revisse os cursos de pouca demanda, que devem ser encerrados. O vice-presidente educacional da instituição informou que a prioridade em 2016 é investir em escolas técnicas e ensino superior. A orientação que nós temos do nosso presidente, Wagner Victor, é focar nas escolas técnicas de ensino superior, a nível de estrutura, laboratório, etc. E ver, conforme o cenário, as adaptações necessárias. Nas escolas técnicas, nós vamos focar para que o servidor de carreira esteja nela, tanto nas escolas técnicas como no ensino superior. Nos CVTs e CETEPs, né, Centro de Vocação Tecnológica, onde o contrato temporário estaria ocupando. Mas a preocupação é de ter a infraestrutura predominante nas escolas técnicas. O presidente da Comissão de Educação, deputado Conte Bittencourt, disse que a previsão de investimentos da FAETEC em escolas técnicas não condiz com o que está escrito na lei orçamentária, que, segundo o parlamentar, está mais focada na ampliação de centros vocacionais tecnológicos, os CVTs. Na nossa avaliação, há incoerências na fala, por exemplo, da FAETEC e na peça do orçamento, quando se discute a expansão da oferta de educação profissional pela escola média, né, e quando se olha o orçamento, a expansão está todo em investimento de CVTs. O deputado informou ainda que vai acolher as emendas apresentadas pelos sindicatos durante a reunião. Temos que entender que o período também é um período mais complicado na própria execução do orçamento do Estado. Há uma crise colocada, a gente não pode se afastar dessas reflexões. Então, com serenidade, com responsabilidade, como sempre fizemos, vamos acolher essas emendas, vamos ver de que forma, né, vamos colocá-las no orçamento, para ver se aponta em 2016, né, alguma recuperação da economia e, dessa forma, alguma reposição nas perdas que foram sofridas em 2015 pelo não reajuste salarial dos professores e os funcionários do Estado, de um modo geral. A seguir, os assuntos discutidos pelas comissões parlamentares de inquérito. Voltamos já.